a palavra, pela atenção, pela reverência, amém? Nosso coração a ela agora. Vamos trabalhar. Vamos orar? Senhor Jesus, nós queremos entregar, Senhor, mais uma vez essa noite, nossos corações, a nossa mente, Deus, em tuas mãos. Senhor, uma palavra minha é capaz de convencer ninguém de nada, Senhor. Só o teu Espírito é capaz. Só o teu Espírito pode, Deus, falar ao nosso coração realmente, para trazer mudança em nossas vidas. Por isso, Senhor, venha falar mais uma vez nessa noite. Fala comigo, com cada um aqui, Senhor. Perdoe os nossos pecados. O Senhor sabe o quão pequeno e falho nós somos. E quão desesperados e necessitados nós somos de acolher. Sem a qual, Deus, nós seríamos consumidos. Sem a qual nós seríamos consumidos. Obrigado porque até aqui a tua graça tem nos conduzido. E nos conduzirá para toda a eternidade. Em nome de Jesus. Antes de entrar propriamente no tema que está proposto para hoje, nós estamos hoje no 16º, a 16ª pregação acerca da vida cristã. Amém? Começamos lá no mês de fevereiro e hoje é a 16ª pregação acerca desse tema, a vida cristã. Certo? Hoje nós vamos tratar um corpo em Cristo. Mas antes de eu falar a respeito de um corpo em Cristo, eu quero ler um texto de um camarada chamado Elvin Lenz César, que eu tirei de um devocional que eu tenho dele em cima dos profetas menores. Quem aqui tem devocional em casa? Livros de devocionais aí? Quem lê o devocional aqui em casa? Pouca vergonha. Não tem sentido comprar um devocional, velho. Todo início de ano, no final do ano, eu procuro comprar um devocional para ter em casa. São reflexões básicas, rapidinho, e quando você vive um momento de correria, de loucuras, como é hoje, isso pode ser uma utilidade muito grande na sua vida. Você tem um devocional na sua vida, tem um devocional, livros, tem vários tipos de devocionais. Eu todo ano, quando eu compro um, eu já tenho vários. Tem um devocional do Bernamém, tem um devocional do C.S. Lewis, tem um devocional do Elber, tem um devocional do Santo Agostinho. Então, você vê muitas vezes eu mandando reflexões para vocês que são tiradas desses devocionais que eu tenho em casa. E eles realmente fazem uma grande diferença na nossa vida. Você tem esse tempo de reflexão, faz uma diferença muito grande na vida. Porque o mundo está o tempo todo alimentando você de informações. E fatalmente essas informações não são informações que visam a vida. Geralmente você vê a televisão para receber informações de, no fundo, praticamente tudo isso opera em absolutamente nada na nossa vida. Algumas vezes você vê um tipo de informação lá que coopera para a nossa vida, que você fala, legal. Eu gosto muito de assistir filmes e uma das coisas que eu aprendi em Renovo foi isso, aprendi a assistir filmes. Aprendi a assistir filmes sempre olhando desse ponto de vista, extrair algo de bom de filmes. Eu tenho aprendido mesmo a extrair algo de bom em tudo aquilo que eu assisto. Lógico que tem filme que termina e você fica assim, puxa, 2 horas da minha vida já leva tudo, né? Ou às vezes até mais. Às vezes até mais, né? E por aí vai. Uma vez eu assisti um filme chamado Dinotopia. 3 horas e meia de filme. E mais uma época que assistia a minha vida. E lá foi 3 horas da minha vida, que eu podia ter feito qualquer outra coisa, mas assisti o tal Dinotopia. E eu sou teimoso, não consigo terminar as coisas pela metade, né?
Falar, não, agora eu vou até o fim. Já que eu perdi uma hora, eu vou até o fim. Aí eu faço 1h30, não. Agora já estou 1h30, eu vou 2, né? Perna para as 3 cabeças. horas assistindo uma benção de um filme. Nunca assistam filmes, esse filme chama de Utopia, e principalmente filmes que o Hélio indica para você. 2 conselhos pastorais que eu dou para você. Nunca assistam. Eu quero ler um texto do Elvin para a gente fazer uma espécie de ponte entre aquilo que eu falei domingo passado, para que a gente entre então no assunto de hoje. O nome da reflexão é Não pelo Arco. Em Oséias 1,7 diz assim: Eu lhe concederei vitória, não pelo arco, pela espada ou por combate, mas pelo Senhor, o seu Deus. Era uma tarefa dificílima, Era uma tarefa dificílima convencer o povo eleito de que a vitória viria não por esforço puramente humano, mas pela intervenção de Deus. Ora por meios naturais, ora por meios sobrenaturais. Todos os profetas gastaram muita saliva para deixar isso suficientemente claro. A salvação tem como ponto de partida o amor de Deus. Tratarei com amor a nação de Judá. E se torna viável e concreta porque Ele concede vitória, não pelo arco, pela espada, ou por combate, ou pela guerra, nem por cavalos e cavaleiros, mas pelo Senhor, o seu Deus. Não era para o povo insistir na ideia de salvação por força, nem por violência, mas pelo Espírito de Deus, Zacarias 4:2. Por causa dos antecedentes históricos que ele mesmo recitava. Não foi pela espada que nossos antepassados conquistaram a terra, nem pela força do seu braço que alcançaram a vitória. Foi pela tua mão direita, pelo teu braço e pela luz do teu rosto. Salmo 44:3. Apenas para deixar essa ponte mais uma vez, de que a vida cristã, o fruto dela, não vem de você mesmo, mas vem daquele a quem a tua vida é habitada. Amém? Nós tratamos a respeito de quatro questões que envolvem a obra de Cristo naquela cruz. O primeiro, o sangue de Cristo para tratar os pecados e da culpa. Segundo, a cruz de Cristo para tratar do pecado, da carne e do homem natural. Terceiro, a vida de Cristo colocada à disposição do homem para residir nele, criá-lo de novo e dar-lhe poder. E 4, a operação da morte no homem natural, a fim de que aquela vida interior possa ser progressivamente manifesta. Ok? Então, como você chegou hoje aqui, está ouvindo hoje pela primeira vez, você vai ficar talvez um pouco boiando disso que eu vou tratar aqui. Mas volto a desafiar você, qualquer coisa você entra no site do Metalcast, da Gólgota, lá tem todas as pregações desse ano, você pode começar lá desde o início e você vai se inteirar um pouco. Ok? Essas pregações têm sido uma bênção e bastante desafiador para muita gente que nunca ouviu falar acerca disso. Mesmo gente que está há 20 ou mais anos dentro do Evangelho ou vivendo dentro de uma igreja. Precisa ouvir aquilo lá que está sendo dito. Ok? Os dois primeiros pontos, a questão do sangue de Cristo, tratar dos pecados e da culpa, e tratar do pecado da carne e do homem natural, os dois primeiros pontos têm em vista a recuperação do que Adão perdeu na queda. Os dois últimos visam levar-nos para dentro de e colocar para dentro de nós algo que Adão nunca teve. Ok? Então os dois primeiros tratam aquilo que Adão perdeu. Adão perdeu de alguma forma um tipo de relacionamento com Deus, algum tipo de intimidade com Deus, algum tipo de caráter, algum tipo de vida, perdeu. Nós reconquistamos essa mesma vida em Cristo Jesus. Só que reconquistamos algo muito maior do que aquilo. Ele tem algo em mim e algo em você que Adão nunca teve.
Adão nunca presenciou e eu e você hoje podemos presenciar. Cristo vivendo em nós. O Deus vivo habitando dentro de nossas vidas. Havia uma promessa de que Deus um dia habitaria com os homens, viveria no meio dos homens, e essa é uma promessa cumprida hoje. Deus está dentro de mim, dentro de você, vivendo hoje. Deus desejou ter uma raça de homens por meio do qual seria possível a comunhão no Espírito. Aquela raça, possuindo a própria vida de Deus, deveria cooperar no cumprimento do seu objetivo proposto, derrotando o inimigo em cada levante que ele fizer e desfazendo as suas obras más. Essa realidade é aquilo que a igreja tem que ser. Um povo cujas portas do inferno não é capaz de resistir. Quando a gente lê esse texto, as portas do inferno, né, a gente já pensa em batalha espiritual. Né? Não é isso que você vai falar? As portas do inferno não resistirão à igreja. Não é isso que você escuta. Só que o texto está falando sobre a palavra Hades no grego. E Hades no grego é um lugar. E que não é um lugar que tem dois demônios grandões na porta, assim, um diabo sentado num trono procurando pessoas. Não tem nada a ver com isso. O que o Deus está dizendo é que as portas da morte não terão poder sobre a tua vida. A morte não terá poder sobre a tua vida. Porém, hoje nós temos uma igreja que está morta. Uma igreja que precisa ser relevante na sociedade, relevante na sua casa, relevante na sua faculdade, relevante aonde ela estiver. Ela precisa ser relevante. Eu acredito na igreja. Eu acredito fielmente na igreja. Acredito em vocês. Eu acredito em pessoas. Quando eu falo de igreja, eu não estou falando de instituição. Eu estou falando de pessoas. Eu acredito em pessoas. Eu acredito que a única coisa que pode mudar o mundo é o indivíduo. É a igreja. Formada desses indivíduos, mas é cada indivíduo buscando ser aquilo que ele foi chamado para ser. Igreja. Ser igreja. Igreja não é um templo, uma cruz em cima, de pedras. Igreja é eu e você, a noiva de Cristo. Lá em Gênesis 2, 21 a 23, diz assim: Então o Senhor Deus fez cair em profundo sono, enquanto este dormia, tirou-lhe uma das costelas, fechando o lugar com carne. Com a costela que havia tirado do homem, o Senhor Deus fez uma mulher e a trouxe a ele. Disse então o homem: Esta sim é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Ela será chamada mulher, porque do homem foi tirada. Agora, lá em Efésios 5, 25 a 27, Paulo faz uma ligação com essa realidade que lá de Gênesis 2. Maridos, amem suas mulheres, assim como Cristo amou a igreja e entregou-se a si mesmo por ela para santificá-la, tendo-a purificado pelo lavar da água mediante a palavra e apresentá-la a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha nem ruga ou coisa semelhante, mas santa e inculpável. Paulo está ligando o relacionamento que Deus projetou lá no Éden, quando Deus traz o sono em Adão, e de Adão Deus extrai Eva. De Adão Deus extrai Eva. Paulo está fazendo uma ligação. Essa mesma relação que há entre o homem e a mulher, há uma figura entre Cristo e a igreja. A igreja, ela está para além do pecado. Por que eu estou falando para além do pecado? Quando Eva é tirada de Adão, havia pecado no mundo? Não. Certo? Eva é tirada de Adão sem pecado, pura, gerada em Adão. O que Paulo está apontando é que essa é a mesma realidade no mundo espiritual, ligado a mim e a você, uma vez que nós somos tirados de Cristo, gerados em Cristo Jesus. Aquela cruz, aquela morte naquela cruz, aquele sono de 3 dias que houve, em que Cristo é levado para dentro daquela tumba, aqueles 3 dias em que ele está ali, em que de lá ele traz a igreja com ele,
Eu e você ressuscitamos com Ele naquele dia ou não? Amém? Não é isso que Paulo fala? Todos nós morremos com Ele e todos nós ressuscitamos com Ele. Somos trazidos de dentro daquela tumba. Essa nova mulher, essa nova Eva gerada agora em Cristo. Eu e você é tirado lá de dentro sem pecado. Assim como Eva é tirada de Adão sem pecado, nós um dia somos tirados de Cristo, gerados nele novamente para uma nova vida em Cristo. Uma nova vida. Por isso que o Novo Testamento chama a igreja de quê? O tempo todo de quê? De noiva. Noiva que está aguardando. Para nós homens é difícil entender essa figura do lugar, né? Eu consigo imaginar de branco, no véu Rinaldo, né? Esperando. Talvez as mulheres consigam entender um pouco mais essa realidade. Mas é isso que a Bíblia fala. Eu acho interessante C.S. Lewis. Eu não lembro que C.S. Lewis falou isso. Foi C.S. Lewis? Acho que foi. Se não foi ele, foi uma das grandes mentes dele. C.S. Lewis falou assim que Deus é tão macho, Deus é tão masculino, que toda a criação é feminina diante de Deus. Amém, gauchada? Amém? Você pode pensar que você é machão, mas diante de Deus vivo você é uma menina, uma florzinha de Deus. Ok? Adoro. Adão foi adormecido com o expresso propósito de se tirar dele algo que se transformado em um novo ser, Eva. Não foi o pecado dela, e sim a sua existência que estava em jogo nesse sono. Ok? Quando Adão vai dormir, havia um propósito naquele sono. Um outro ser seria tirado para completar aquela relação. A redenção é algo tão grandioso e maravilhoso para ocupar grande parte do nosso horizonte, mas Deus nos mostra que não devemos considerar a redenção como sendo tudo, como se o homem tivesse sido criado para ser redimido. Algo muito maior do que isso. Não estou dizendo que a redenção não é um fator da minha e da tua fé, mas estou dizendo que a humanidade não foi criada apenas para ser redimida. Não há um propósito específico unicamente ligado a isso. Adão foi adormecido e disse a respeito dos crentes que adormecem e não que morrem. Aleluia! Crente não morre, crente dorme. Amém? Paulo está falando isso, que quando você morre, entre aspas, você dorme. Paulo fala que nós dormimos em Cristo. Amém? Crente não morre. A morte não existe mais para mim e para você como um fator definitivo na minha e na tua existência. Ela não tem mais absoluto poder algum para mim e para você. Amém? Nós vencemos a morte com o nome de Deus. A Bíblia fala que esse corpo aqui precisa morrer com um único propósito, porque ele é como uma semente. Ele é semeado na terra, mas um dia esse corpo que foi semeado na terra, ele irá ressuscitar com um corpo glorificado. Amém? Um corpo glorificado. Eu pensei que ia ser ontem, mas não foi. Eu também. Não foi dessa vez. Disseram que mudaram a data para outubro, né? Outubro. Se não for em outubro, que vem é 2012. Se não for 2012, uma hora isso acontecerá. Eva não foi criada como uma entidade separada, por uma criação separada, paralela a Adão. Adão adormeceu e Eva foi criada de Adão, e esse é o método de Deus em relação à igreja. Em relação ao pecado, há um cordeiro. Em relação à igreja, há um marido. Amém? Os homens antes de Cristo
e mesmo depois, sem Cristo, nascem no pecado. A segunda criação nasce a partir de Cristo, sem pecado, imaculados diante de Deus, e por isso que Deus os chama de santos. Santo não é aquele que o Vaticano declara santo. Santo é aquele que a palavra de Deus declara santo. Todos aqueles que estão em Cristo. Eu e você somos uma geração santa. Santa. Apesar de toda a porcaria que a gente faz todos os dias. Santidade, santo, segundo a palavra de Deus, não tem nada a ver com uma questão de perfeição. Que esteja ligado a mim e a você. Porque só há um santo, 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 quando Isaías declara na presença de Deus. Quando Isaías chega lá, Isaías era profeta, Isaías falava de Deus para todo mundo, Isaías ouvia a voz de Deus, profetizava, mas um dia que Isaías se dá de cara com o Deus vivo, só resta uma única coisa para fazer. Primeira coisa é que ele cai de boca no chão. Eu fico impressionado com um crente que vê Deus e fica em pé. Gente que é visitado por anjo e é como se tivesse no telefone falando com a mãe. Tinha uma irmã que fazia aparecer a igreja que todo mundo chora, minha anjo. Ah, um anjo ali, e outro anjo ali. E aquilo é a mesma coisa que nós passamos de ver. Se eu ver um anjo, eu dou um portal para trás. Primeira coisa. Nem sei dar, mas aposto que eu dou um jeito. Né? Nós vamos então tipo eu assim. Tá louco. Aí, né? Dá 3. Então não fez que é o anjo. Isaías chega na presença de Deus. Eu acho legal uma música do Jesus Scrooge. Ela fala assim: só uma palavra, para te decidir. Só uma palavra. Sim. 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 Só isso. Só isso. E nós somos santos nele, porque nós estamos nele, e porque ele está em nós, nós somos santos. Nós estamos nele. Tudo é ele. Tudo é ele. Desde o início. Tudo que é em mim vem dele, é para ele, é para a glória dele. O segundo homem de Deus foi despertado do seu sono, e a sua igreja é criada nele e dele, para derivar a sua vida dele e manifestar essa vida nesse mundo. Amém. Deus tem um filho unigênito e quer que ele tenha irmãos, passando então a ser o primogênito entre muitos filhos de Deus. Aqui vemos que a justificação leva à glória, glória que se expressa não em um ou mais indivíduos, mas numa pluralidade em muitos que manifestam a imagem de um. E agora nós vamos tratar um pouco sobre isso. Antes disso, um resumo. Os nossos pecados são perdoados. Acho que eu esqueci de colocar o texto ali, né? Se não me engano é Romanos 12. Mas agora também vou decorar. Os nossos pecados são perdoados. Segundo, estamos mortos em Cristo. Terceiro, por natureza estamos totalmente incapacitados de agradar o coração de Deus. Foi aquilo que eu falei há 3 domingos atrás. Quarto, portanto dependemos do Espírito Santo que em nós reside. Quinto, em consequência do que somos um corpo em Cristo Jesus. Muita gente olha para a igreja e diz assim: a igreja é uma igreja cheia de hipócritas, está cheia de gente que está vindo pisando na bola. São pessoas que desconhecem a realidade daquilo que Deus chama de igreja. Igreja sempre foi isso, a descrição bíblica. O problema é que as pessoas criam um espantalho chamado igreja. Há uma igreja espontânea que está aí na boca da sociedade. De pessoas perfeitas. Inventaram uma igreja que não existe.
Vai naquela igreja lá, está cheio de gente imperfeita, hipócrita, que pisa na bola, que peca. Ué, tá certo? É isso mesmo. Não, mas tem uma coisa errada, Pedro. Lógico que não. Essa é a maior definição de igreja prática que você tem na Bíblia. Pecadores resgatados numa luta constante para permanecer em Cristo todos os dias, mas que pisa na bola. Isso é igreja. A igreja que é santa, que não peca, que não erra, que nunca comete falha alguma, nunca existiu. E se existe, não está mais aqui. Foi embora ontem. Pô, acabou, cara. Ou vai em outubro, quem sabe. Tava falando tão bonitinho. Mas não está mais aqui. Essa é a definição genuína que a Bíblia traz para mim e para você. Porque quem é santo é Cristo. Ele é perfeito. Aí sim. Agora, no que diz respeito a mim e você, a realidade é essa. Os nossos pecados são perdoados. Para ser perdoado, precisa ser uma realidade. Perdão disso é muito pecado. E nós estamos mortos em Cristo, ninguém pode jogar nesse mundo. Por natureza, nós estamos totalmente incapacitados de agradar o coração de Deus. Somente o Espírito Santo pode gerar em mim e você uma vida que agrada o coração de Deus. Vivemos uma total dependência do Espírito Santo que habita em cada um de nós. Sem a pessoa do Espírito Santo em mim e você. Pessoas falam que o Espírito Santo é uma energia. Que energia que é essa? Que é capaz de gerar caráter, mudança, te dar um toque, não vai por aqui não, cara. O que é isso? É uma energia que é um 220 que fica em você, viu? Dá choque, não é? Alguém um dia conseguiu conversar com uma lâmpada? Que energia é essa? Intercede com gemidos inexprimíveis por você? Que energia é essa? Nós estamos falando de uma pessoa que Deus está vivo dentro de você, 24 horas por dia, falando, te ensinando, te amando, cuidando de cada detalhe da sua vida, permitindo algumas coisas em você, mas que ainda está em você. Hoje uma pessoa me ligou, me falando de uma tragédia da vida dela que ela está vivendo, me perguntando por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Eu falei para ela assim, não tem que encontrar uma resposta racional para aquilo que você está vivendo, porque não há uma resposta. Não sei, eu acho que seria bom você pegar lá em Gênesis, no capítulo 3 lá, e ler lá o que aconteceu. Eu acho que você se esqueceu disso. Eu acho que as pessoas se esquecem do que aconteceu lá em Gênesis, no capítulo 3. Se esquece que a humanidade caiu do seu estado. E que a gente vive no mundo agora, quando o meu vizinho está continuando fumando todo dia na janela. E agora não é só cigarro, agora é uma coisa também. Todo dia eu estou chapadando no meu apartamento, não sei por quê. Estou achando que é o Espírito Santo. Isso explica muita coisa. Bem que explica. Agora é baseado. Vou fazer o quê? Eu vou entrar em crise, entendeu? Deus, por que o Senhor permitiu aquele cara estar fumando maconha na minha janela? Eu vou fazer pergunta a Deus. Não pergunte coisas que você não vai ter resposta. Quando meu pai morreu, da forma como morreu, eu perguntei um monte e até hoje estou na resposta de Deus. E não vou ter. Aquilo que a gente está enxergando hoje, a nossa visão do plano existencial que a gente está tendo agora, um dia nós estaremos lá em cima enxergando a realidade que não existe. E aí isso terá uma outra realidade. Uma outra realidade. Quem quer entrar no céu sem luta, sem batalha, sem ferido, sem nada? Que gosto que você quer que o céu tenha na sua vida? Então, onde a tua fé pode ser chamada de fé, está disposta mesmo a enfrentar os desertos desse mundo tempo. Está cheio de deserto. Como eu falei no ano passado. Como é que você vai tratar esse deserto? Com um pulo de Jesus ou com um pulo de Jesus?
Pensa agora como é. Romanos 6,13. Não ofereçam os membros dos seus corpos ao pecado como instrumentos de injustiça, antes ofereçam-se a Deus como quem voltou da morte para a vida, e ofereçam os membros dos seus corpos a Ele como instrumentos de justiça. Amém. Abram suas Bíblias em Romanos 12. Amém. Até aqui você entendeu o propósito da cruz? Eu espero que tenha entendido. Por que Cristo morre naquela cruz? Entende o propósito da cruz, o propósito do sangue, os passos da vida cristã, que é sabendo, considerando-se, e mais, oferecendo-se a Deus, andando no Espírito. Agora tem uma questão que muita gente chega até aqui e não consegue entender. O que é, afinal de contas, esse negócio chamado de corpo de Cristo, o qual eu e vocês estamos inseridos? Porque quem não é corpo, não está em Cristo. Amém? Eu e você precisamos entender a realidade que eu e você ocupamos nessa realidade chamada corpo de Cristo. Em Romanos 12, lá, versículo por versículo. Versículo 1, Paulo falando: portanto, irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus que se ofereçam de sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Então, o primeiro culto que você faz quando você está em Cristo, inserido em Cristo, é que você se oferece para Ele. Senhor, eis aqui. Não sou de mim mesmo, não pertenço a mim mesmo, não importa mais os meus sonhos, os meus projetos, os meus planos. Sou teu. Se ofereça a Deus com sacrifício. Às vezes eu vejo gente fazendo planos, projetos, né? E não vejo nada de errado em você ter sonhos, planos e projetos, mas às vezes eu vejo sonhos e projetos que não tem nada a ver com Deus. Tem unicamente ligado aos sonhos pessoais, egoístas, voltados para si mesmo. Unicamente. E Deus não tem nada a ver com isso. Capítulo 2. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Duas coisas. Não se amolde. Não se amolde. Hoje nós temos uma geração que está se amoldando àquilo que o mundo está declarando para a igreja. A igreja hoje está se mundanizando. Isso não tem nada a ver com usar piercing, usar tatuagem, cabelo comprido, roupa preta, não tem nada a ver com isso, mas tem a ver com caráter, com comportamento. Se o mundo a moda é ficar, a igreja também é ficar. Se é enhanhar, a igreja vai enhanhar. Se é fumar maconha, a igreja vai fumar. Se é usar outro tipo de droga, a igreja vai fazer droga. Se é ir no boteco, se é legalzão, bebendo todas, a igreja bebe todas. Se é ser pegador, pegador de Jesus. Se é ser amiga da garotada, se é amiga da garotada, gosta. Aí. Né? O mundo traz uma concepção de sucesso. A igreja sucesso. E a gente vê o evangelho trazendo uma outra realidade. Considere os outros superiores a você. Considere os outros superiores a você.
O sucesso do reino, ele é medido pelo símbolo máximo da fé cristã que diz respeito àquilo que a gente pode chamar de sucesso. Qual é o símbolo da fé cristã que ensina o sucesso? São dois símbolos. Eu já falei que um dia vamos colocar nessa parede assim, duas faixas aqui, dois cartazes. Quais são? Uma bacia e uma vasilha. Esse é o único sucesso que essa igreja aqui quer. O sucesso que você e eu temos que buscar por meio da bacia e da toalha. Porque o Rei dos Reis, o Criador de todas as coisas, um dia pegou uma bacia, pegou uma toalha, assumiu a forma de servo, foi lá e lavou os pés de todos os seus discípulos. E ele falou assim: menino, faça isso. Porque aquele que quiser ser o maior, o sucesso, o pop, o VIP, precisa aprender isso. No reino de Deus, toda essa propaganda aí para Deus não significa absolutamente nada. Porque quando os grandes estão aí, os holofotes, dentro do reino de Deus, as portas do reino de Deus, estão entrando mendigos, pobres, ex-prostitutas, ex-drogados, ex-traficantes, ex-criminosos. Toda a história, todos os pobres estão entrando no reino do céu. E os homens de sucesso, que buscam o sucesso e a glória, estão ficando. Ao ponto de que a igreja primitiva, quando começou, eles eram taxados como bando de ignorantes. Bando de ignorantes. Ao ponto que Paulo tem que chegar e falar assim: olha, o evangelho que eu anuncio é loucura. É loucura. O grego, quando ele olha para isso, ele pede sinal. O judeu pede outras coisas, mas a única coisa que eu estou disposto a oferecer para vocês é Cristo crucificado. A loucura de Deus. A loucura de Deus. Então a primeira coisa, não se amolde, e a segunda coisa, transformem-se pela renovação da sua mente. Daí Paulo fala que essas duas questões você precisa aplicar na sua vida para que seja capaz de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Quer provar Deus? A vontade de Deus é perfeita, boa, agradável? Eu e você precisamos operar isso na nossa vida. Porque enquanto a minha mente for uma mente que se amolda ao mundo, uma mente que é escrava do pecado, uma mente que não está interessada nas coisas de Deus, não adianta nada eu espernear, gritar, empurrar, fazer biquinho, que a vontade de Deus nunca será uma realidade experimentada na minha vida. Eu não estou falando da vontade soberana de Deus. Eu estou falando dos sonhos diários, todos os dias. Alguém, esse dia eu estava vendo uma pregação do pastor Pascoal Pedradinho, e o pastor chegou para ele e perguntou assim: pastor, Deus está falando para mim que eu tenho que largar tudo. Largar tudo e viver só uma hora, mas a minha igreja é muito pequenininha, mal tem dinheiro para sustentar, para pagar o aluguel. O que você acha que eu devo fazer? O pastor Pascoal olhou para ele e falou assim: cara, Deus falou para você. Deus falou para você fazer isso. Não foi isso, não foi. O que ele faz, filho? Não faça? Isso que você quer que eu fale? Não faça. Se Deus falou, por que você não foi ainda? Por que não? Às vezes a gente quer ver primeiro para depois ir. Deus, é o seguinte, Deus, se o Senhor me dá toda a estabilidade que eu preciso para a minha vida, então eu seguirei. Eu irei. E às vezes Deus está dizendo o seguinte para você: olha, coloca o pé na água primeiro. Depois que você for, você vai. Às vezes a gente olha para as coisas do mundo e é difícil a gente dizer não para isso. É difícil dizer não para as coisas que estão ali no seu vizinho. É difícil a gente dizer não para esses desejos no coração. Mas o que Paulo está dizendo é que se você quer experimentar
Experimentar é o quê? Quando você olha para uma Coca-Cola, para qualquer coisa que você deseja na sua vida, quando você olha para essas coisas, enquanto você não experimentar aquilo na sua boca, na sua vida, e aí? Você experimentou algo diferente? Experimentar a vontade de Deus é literalmente isso, é experimentar. É uma experimentação, é concreto, é um fato, é uma coisa palpável. Eu e você precisamos ter na nossa vida. A vontade de Deus sendo uma realidade vivenciada na minha vida. Versículo 3: pois pela graça que me foi dada, digo a todos vocês, e aí o segredo do sucesso: ninguém tenha de si mesmo um conceito mais elevado do que deve ter, mas pelo contrário, tenha um conceito equilibrado, de acordo com a medida da fé que Deus lhe concedeu. O problema é que tem gente que não esquece isso aqui, acha que Deus concedeu a ele um estado de superioridade aos demais. Assim como cada um de nós tem um corpo com muitos membros, e esses membros não exercem todos a mesma função, assim também em Cristo nós que somos muitos, formamos um corpo, e cada membro está ligado a todos os outros. E cada membro está ligado a todos os outros. Repita comigo. E cada membro está ligado a todos os outros. Cada membro está ligado a todos os outros. Temos diferentes dons de acordo com a graça que nos foi dada. Eu acho interessante isso, porque é graça. É graça. Todos os dons que eu tenho na minha vida é graça. Não é porque eu jejuei, porque eu orei mais que vocês, porque eu fui mais santo que vocês. Pelo contrário, eu já falei que eu fui pior que todo mundo aqui dentro. Como é que não se ganhar de mim aqui? Mas 90%. Graça. Conforme a graça que nos foi dada, se alguém tem o poder de profetizar, use-o na proporção da sua fé. O problema é que tem gente que acha que profecia é, de alguma forma, alavanca do seu ego, do seu eu. E graças a esses abençoados, para não falar outra coisa, o dom de profecia se tornou uma coisa que ninguém quer nem saber. Tem medo. Não é verdade? Quando alguém chega para você e diz assim, eis que vos digo, o que você já faz? Já faz só dar cruz para o cara, né? Olha, sai ali, está amarrado, em nome de Jesus. Né? Por quê? Graças aos pop, aos profetas pop que a gente tem hoje. Porque os profetas da Bíblia eram homens que estavam ali no meio do povo, tinha cheiro de gente, tinha amor pelas vidas, tinha temor a pronunciar uma profecia, sabia que aquilo tinha uma função que era para o povo, não era algo para si mesmo. A gente tem hoje uma geração de profetas que são pobres, são colocados nos pilares da nossa fé, estão lá sendo adorados. Os profetas do Antigo Testamento não falavam aquilo que o povo queria ouvir, falavam aquilo que o povo precisava ouvir, não estava interessado. Por isso eles eram apedrejados, decapitados, queimados vivos, queimados em almas. Os profetas de hoje não. A gente coloca o tapete vermelho para ele. Dá uma paulada nele para você profetizar. Se desvia nunca mais volta para Deus. Porque é profeta bundão. É sério. É profeta bundão. Rouba a glória dele para ver se ele continua. Rouba a glória dele para ver se ele continua. Esses profetas que nós temos hoje são profetas de si mesmos. Eles estão aí para inchar o ego da igreja. Para isso que estão ali. Sabe, o profeta que vem dizendo para você assim, Deus tem uma grande obra para fazer na sua vida, você já está amarrado igual. Opa, eu não preciso que você me fale isso. Eu não preciso que você me fale isso. Porque até hoje ninguém apareceu para mim dizendo que Deus tem uma pequena obra na minha vida.
E Deus tem uma obra que tem tudo na tua vida. Isso não é insignificante. Isso eu vi. Como diz, né? Se o seu dom é servir, se dom de servir. Mas dom de servir é dom de servir. É gente que ama servir. O problema é que ele que serve e depois quer jogar. Isso é para os dois. Porque eu quero que eu servir para não sei quantos anos. Porque eu vou colocar a vida todo domingo aqui no lugar. Aí no dia a dia, a gente vê a pessoa jogando isso na nossa cara. Se é ensinar, ensine. Se é dar ânimo, que assim faça. Eu tenho problemas com dar ânimo. No Novo Estado Unido, eu saio mais doente do que doente. Eu fui visitar o Cristo várias vezes e chegava lá, o Cristo era murcho. Era se enterrar, eu lá. Eu conseguia. Aí ele chegou lá, o pastor falou para ele, levanta daí, cara, você vai sair dessa. Não, você vai sair dessa. Eu falei do Cristo assim, quando o pastor apareceu, eu disse, não é bom que o pastor de verdade na nossa vida. Não é bom que o pastor de verdade visitar a gente, né? Eu saí de lá chorando, pior que ele, saí de lá. Quase uma alma interna aí também, que eu estou sentindo umas dores aqui. Eu sou meio hipocondríaco já. Oh, Jesus. Se é dar ânimo, que assim faça. Tem gente que quando a gente conversa, né, consegue nos levantar. Tem gente que quando a gente conversa, meu Deus, você tem que ser ouro para mim, cara. Se é contribuir, que contribua generosamente. Tem gente que não sei para isso. Que tem um coração, sabe, investir no nome de Deus. Gente que investe no nome de Deus. Isso não tem nada a ver com ser enganado, com ser derrotado, com ser idiota. Não tem nada a ver com isso. É um dom, uma graça. Se é exercer liderança, que a exerça com zelo. Se é mostrar misericórdia, que o faça com alegria. O amor deve ser sincero. Odeie o que é mal. Apeguem-se ao que é bom. Dediquem-se uns aos outros. Dediquem-se uns aos outros. Repita. Vou me dedicar aos outros. Em nome de Jesus. Amém. Olha o que você está falando. Não sei o que vai cobrar isso de vocês. Dediquem-se uns aos outros com amor fraternal. Dediquem-se. É dedicação. Quando eu falo que tem gente que não vem no culto, precisa vir uma vez por mês, vai lá, há um problema nisso. Por que eu venho aqui todo domingo? Eu sou pastor dessa igreja? O problema é esse que eu ver. Eu venho aqui porque eu amo estar aqui com vocês. É um prazer para mim aqui estar aqui com vocês. Infelizmente, nós só temos um culto, eu não posso falar com todos vocês. Mas eu amo estar aqui. É uma dedicação. Uma dedicação, e a gente vê gente se dedicando a essa igreja, se dedicando mesmo a vocês. Agora a gente vê gente que só vem aqui beber igual. Toma, ou come, sei lá o quê, come o seu feijão com arroz, e vai embora. A dedicação é só, não, vem o teu reino e amém. Dediquem-se uns aos outros com amor fraternal. Prefiram dar honra aos outros mais do que a si próprios. Repitam comigo. Prefiro dar honra aos outros do que a mim mesmo. Oh, bando de hipócrita. Aleluia, né, irmão? Prefiro dar honra aos outros do que a mim mesmo. Essa tem que ser a nossa realidade. Nunca lhes falte o zelo. Nunca lhes falte o zelo. Zelo. Cuidado com as suas crises existenciais que roubam do teu zelo.
Cuidado dos seus probleminhas do dia e roubo e ter zelo das coisas de Deus. Sejam fervorosos no Espírito. Sirvam ao Senhor. Alegrem-se na esperança. Sejam pacientes na tribulação. Amém. Essa eu quero que vocês repitam na boca cheia. Essa vai doer, pastor. Serei paciente na minha tribulação. Oh, glória. Amém. Aleluia. Vamos para línguas aí. Porque isso aqui é um probleminha, né? Dá glória a Deus. Com tudo também, até o Satanás dá. Até o Lógico. Após que quando as coisas estão tudo bem no inferno, dá para glória a Deus que as coisas estão bem aqui. Agora o crente não quer ver a glória de Deus ser roubado, o louvor ser roubado, passa na tribulação ali, qualquer uma. Passa aí. Acontece. Sejam pacientes na tribulação, perseverem na oração. Compartilhem o que vocês têm com os santos e suas necessidades. Pratiquem a hospitalidade. Abençoem aqueles que os perseguem. Abençoem e não os amaldiçoem. Sabe aquele patrão legal? A mãe legal? O pai legal? O marido legal? A esposa legal? Sabe que é amigo legal? Já vejo os maridos com as esposas assim. Sei o que você está falando aqui. Muito bem. A gente entende, pastor. Vivo isso todos os dias. A gente entende, pastor. Abençoem aqueles que os perseguem. Abençoem e não os amaldiçoem. Sabe como que a gente amaldiçoa? Isso aqui, ó. Esse membro que a gente tem aqui, membro dos dentes aqui, tá? Pega o que a gente tem aqui, isso aqui que a gente faz exatamente. Alegrem-se com os que se alegram, chorem com os que choram. Tenham uma mesma atitude uns para com os outros, não sejam enganados. Gente, quando você fala de Deus, não vale tudo. O orgulho é incapaz de reconhecer que está errado. É incapaz de, mesmo estando certo, reconhecer que está errado. É incapaz de, mesmo estando certo, reconhecer que está errado. Quem é casado sabe do que está errado. A gente não consegue. Não sejam orgulhosos, mas estejam dispostos a associar-se a pessoas de posição inferior. Não sejam sábios aos seus próprios mãos. Não retribuam a ninguém mal por mal. Não retribuam a ninguém mal por mal. Em nome de Jesus, não retribuirei o mal ao mal. Se nós praticássemos essas questões mais básicas aqui que Paulo está falando aqui, seria diferente na nossa vida. Nossa família seria diferente, nosso relacionamento não seria diferente, tudo seria diferente. E se nós pegássemos toda a Bíblia e jogássemos fora, vamos viver somente aquilo que Romanos 12 está dizendo para mim, para você, como igreja. A igreja seria diferente. Essa aqui é a igreja verdadeira que o mundo está esperando, que eu e você sejamos o nosso Deus. Essa aqui é a igreja que precisa estar presente, sem localidade. Procurem fazer o que é correto aos olhos de todos, façam
todo o possível para viver em paz com todos. Amados, nunca, never, nunca procurem vingar-se. Nunca procuram vingar-se, mas deixem com Deus a ira. Deixe com Deus a ira, pois está escrito: minha é a vingança, eu retribuirei, diz o Senhor. Eu estou vendo uma pessoa e cansado que eu estou falando. Não se deixe vencer pelo mal, mas vençam o mal com o bem. Sozinho não posso servir eficientemente ao Senhor. Em Adão, eu tenho a vida de Adão, mas essa vida é essencialmente individual. No pecado não existe união nem comunhão, há apenas o interesse próprio e a desconfiança dos outros. Em Cristo há um corpo em unidade. Nele não há espaço para o indivíduo. Amém? Vocês têm uma tarefa essa semana. Todos vocês. Nossa Senhora, vou mandar amanhã um e-mail para vocês. Eu não tenho tempo. Vocês vão ler Romanos 12 e eu vou ter um feedback de vocês. Amanhã se eu mandar esse e-mail, eu vou mandar especificar. Porque Romanos 12 precisa se tornar uma realidade concreta dentro dessa igreja. Porque eu vejo gente falando mal dos outros. Gente desejando que o outro se lasque. Tem gente que fala assim: Deus, a ira pertence ao Senhor. Deus acaba com aquilo que ele faz. Vai descer fogo do céu. Queima até a bacia d'água. Feche seus olhos. Eu quero que você pense um pouco em tudo isso. Aí, Paulo está dando para você um pouco de luz quando a gente experimentar de fato a nossa vida vontade perfeita na mão de Deus. O Senhor Jesus, quando ele deu o sermão do monte, mostrou que o homem que coloca em prática tudo aquilo que ele tinha ensinado é como um homem que edifica a sua casa sobre a rocha. Assim também, aquele que ignora todo o ensino dele é semelhante a um homem que edifica a sua casa sobre a areia. Se você quer ver a vontade de Deus se manifestando na sua vida de maneira plena, aplique. Primeiro se ofereça a Deus, dizendo para Ele que você é todo, tudo que está em você, tudo, seus dons, seus talentos, a sua vida, o seu trabalho, os seus estudos, a sua casa, os seus pertences, tudo é para a glória de Deus. Mas acima de tudo, o teu coração e a tua mente precisam se submeter ao Senhor de Cristo. Senhor Jesus, a gente quer te agradecer por essa palavra nessa noite, Senhor. Como a gente se esquece, Deus, da tua palavra. A gente se esquece do básico, Senhor. Daquilo que é mais básico, Senhor, na nossa vida como igreja, Senhor. Deus, levante nessa noite, nesse lugar, Deus, uma geração, Deus, que está mesmo disposta, Senhor, a encarnar essa realidade, Deus, nas suas vidas, em nome de Jesus. Uma geração, Deus, que procura dizer aquilo que João Batista disse, Senhor. Convém que a gente diminua,
E o Senhor fez. O Senhor me ensina. Nós queremos nos esconder atrás da tua cruz, a sombra da tua cruz. A palavra diz, Senhor Jesus, que quando a gente se amar uns aos outros, Senhor, nesse amor, Deus, o mundo reconheceria em nós. Nós somos de fato teus discípulos, Senhor. Deus, traga uma unção, Deus, tanto de amor sobre esse amor. Amor uns pelos outros. Amor, Deus, amor uns pelos outros. Cuidar, serviço, Deus. Honra uns aos outros. Em teu nome, Jesus. Em teu nome. Amém? É importante vocês entenderem que se tudo isso daqui que eu falei nos tornar em facilidade, a gente tem nosso tempo. Foi 1 hora e pouco que da nossa vida que nós temos aqui e perdemos o nosso valor de tempo. Amém? Transforma isso em facilidade. Como? Desfoge do seu aconchego, do seu quentinho e venha reconhecer no nome de Jesus. Você pode servir com questões básicas na quarta-feira, dando o seu tempo em oração nessa igreja, toda quarta-feira. As últimas orações têm vindo 10, 15 pessoas, uma igreja que vinha 50 e poucas pessoas orar, tem vindo 15. Eu sei que muitas vezes é o frio, muitas vezes é a chuva, muitas vezes, mas eu sei que não é isso. Eu sei que a maior parte das vezes outras coisas, são outras coisas. Né? Bem, essa pode ser o primeiro passo para você começar a ser Amém? Bom, eu quero encerrar e o Christopher, pela situação dele, como ele é autônomo, por isso ele é tatuador, então ele sobrevive disso. Né? E devido ao quadro em que ele se encontra de saúde, o Christopher está incapacitado de trabalhar. Não está podendo trabalhar. Mas o Christopher tem conta pagar, uma família para alimentar. E a gente vai levantar nessa noite uma oferta especial para ele. Mas 2 igrejas estão fazendo isso nessa noite. Outras igrejas estão ajudando ele. Alguns irmãos daquela igreja têm ajudado ele com dinheiro mesmo, com comida e outras coisas. Então a gente quer levantar nessa noite, sabe, uma oferta especial para Cristo. E o que Deus colocar no seu coração mesmo será uma bênção. Não importa quanto filho. O que importa é que você nessa noite esteja ajudando de alguma forma o nosso irmão que precisa. Também que seja um pouco da praticidade daquilo que a gente falou nessa noite. Tudo de pé. Vamos orar mais uma vez. Deus, quero pedir que o Senhor venha multiplicar, Deus, essas ofertas nessa noite. Deus. E realmente, Deus, a gente consiga levantar nessa noite, Deus, algo que venha suprir a necessidade daquela família. Cristo, amar e essa mãe. Coloca no coração de cada um dos que estão aqui, Deus, segundo a tua graça e mover o teu Espírito. Em nome de Jesus. Deus os abençoe. Tenha uma excelente semana em Cristo. Podem trazer a sua oferta e depositar aqui na caixinha. Amém? Vou em paz, meus irmãos.